bom? Aqui é o professor Marcelo e vamos às nossas dicas para o vestibular da ACAF, ok? A prova da ACAF acontece agora nesse domingo, né? Aí você terá a prova aí, uma prova bem tranquila para você fazer. Se você fez aí as provas anteriores, está mais sossegado, já viu como é que é o perfil da prova. Você sabe, sempre cai na parte minha de geografia, as questões que envolvem geografia de Santa Catarina, um pouco de atualidades e um pouco de geografia física, é o que predomina sempre nas provas da ACAF. Nos últimos anos aí apareceram questões relacionadas, né, de atualidades, a questões de geologia, questões de Santa Catarina, questões de geografia. Então a gente vai cercar, né, preparar para você primeiro a parte de Santa Catarina, que tende a cair, eu vou explicar o porquê que tende a cair, um pouquinho depois de geografia física e fechamos o nosso aulão aí com as dicas de atualidade, ok? Peço que você, se você gostar dessas minhas dicas, você compartilhe esse vídeo, claro, para que o máximo de pessoas possa, né, ter acesso a essas dicas, ok? Esse aí é o meu recado para você. Vamos começar então? Preparadaço? Estudou bastante? Um beijão especial aí, né, para vários alunos aí que sempre prestigiam, né, nos aulões que eu passei aí, o pessoal aí de inocência, apesar de não fazer o aulão, né, o vestibular da CAF, tá sempre acompanhando os meus vídeos aí, né, o pessoal aí de Videira também, o pessoal lá de Florianópolis, meus ex-alunos de Tijucas, um beijo especial a todos vocês aí, né, preparem, estude bastante, confirem as videoaulas aí e compartilhem aí para dar uma força aí, claro, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse material, ok? Vamos começar então. Geografia de Santa Catarina. Se você perceber nas provas da CAF, né, eles estão fazendo sempre assim, alternando. Sempre cai duas, né, das 7 questões, em média 2, 3 que falam de Santa Catarina, sempre pelo menos tem uma de geografia humana e uma de geografia física. Então vamos cercar essa parte para vocês. A parte de geografia física primeiro, né? O nosso clima. O nosso clima é subtropical, mesotérmico, úmido, com chuvas bem distribuídas. Essa é a característica geral. Nas áreas de Planalto, áreas mais elevadas, na classificação climática de Köppen, CFB. C significa mesotérmico, F úmido e B com verão. Os verões são amenos. O CFA nas áreas mais baixas, até 600 metros de altitude. Então, C mesotérmico, F úmido, A com verão sempre quente. Os verões são quentes, ok? Tranquilo isso para você entender, tá? Nós temos também em nosso clima, né, não é comum, mas temos neve, né? Neve acontece sim em nossa região, na região do Planalto ali meridional principalmente, né? Região de São Joaquim, Urubici, Urupema, apesar de no último ano aí nevou em várias cidades de Santa Catarina, né? Mas não é algo comum assim nevar, porque para nevar não basta frio, tu lembra que tem que ter a umidade presente como um dos fatores para ter a neve, tranquilo? Outro dado interessante sobre a condição climática, nós estamos passando por um ano de El Niño. El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O El Niño ele vai se intensificar nos meses de dezembro, né? E vai trazer para a nossa região aqui mais chuva, consequentemente, algumas enchentes podem aparecer, como já apareceram e aconteceu esse ano em nosso estado, ok? Tranquilo? Sossegado a parte de clima? Vamos lá então, passando para a parte de relevo. O nosso relevo é um relevo muito acidentado, tá? Então o nosso relevo, formação dele geológica dos planaltos das eras mais antigas. Toda a parte do planalto cristalino é da era pré-cambriana, tá? E o planalto meridional é da era mesozoica, onde teve o derramamento basáltico, conhecido como derrame de Treppe, né? Esse derramamento ali deu um solo muito fértil, terra roxa, né? Então nós temos ali uma formação de basalto bem marcante, ok? As planícies, elas são recentes, da era cenozoica. Temos duas planícies. A planície do rio Uruguai, que é por erosão aluvial, né, do rio, e a planície costeira, ou litorânea de erosão marinha. Tá? Fiquem atentos, se na prova vai cair associando a classificação de relevo de Jurandir Ross, nós temos apenas 3 unidades. Nessa classificação, Jurandir Ross não botou planície Santa Catarina. Ele colocou 2 blocos de planalto e uma depressão no meio. Pelo litoral, nós temos, claro, o planalto, né, litorâneo, né, o planalto e serras do litoral, correto? Depois nós temos na porção oeste, seriam o planalto, né, e chapadas da bacia do Paraná. E no meio, uma depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, segundo Jurandir Ross, essa é a classificação. Tranquilo, né? Passando agora para a parte de vegetação, tá? Então, vegetação, nós temos algumas vegetações presentes em Santa Catarina. O predomínio, claro que é da Mata Atlântica. A Mata Atlântica hoje é o que predomina em nosso estado. Se você olhasse o mapa, a gente vai perceber que a araucária, né, era a vegetação que predominava, grande parte todo o planalto catarinense, né? Nós temos lá no extremo oeste também a floresta subtropical decídua, né, que as folhas caem, né,
próxima região ali do rio Uruguai, também seria uma outra classificação de vegetação. Na região dos campos de lajes, né, no Planalto os campos, que é a vegetação herbácea, e pelo litoral a vegetação litorânea. Eu vou me aprofundar mais em dois tipos de vegetação, que é, claro, a vegetação de Mata Atlântica e a araucária. A araucária, lembra que ela é uma vegetação ombrófila mista, que tem angiosperma e gimnosperma, tá? Apesar da araucária ter uma pequena variação, não dá para considerar ela como uma vegetação homogênea, porque nós temos o próprio pinheiro do Paraná, que é o pinheiro angustifoliado, temos também a imbu e a erva mate, que são tipos de vegetação desse bioma, ok? Outro detalhe interessante, a Mata Atlântica é classificada como um hotspot. O que é isso, Marcelo? Seria um dos biomas aí dos 34 locais do mundo que foram estudados, né, com pontos quentes, ameaçados de extinção, e a Mata Atlântica assim sofre muito com a especulação imobiliária por ela se concentrar no litoral, uma área bem valorizada, ok? Da vegetação litorânea, vamos destacar ali, claro, as restingas e os manguezais. Os manguezais eles vão até, no Brasil inteiro, né, lá da região norte do Brasil, vão até Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não tem manguezal, vão até a região de Laguna, tá? Então os manguezais são halófilos, que vivem em ambiente salgado, e pneumatóforos, que as suas raízes são aéreas. Essa é a dica de vegetação. Passamos para a próxima dica, hidrografia, tá? Então a nossa hidrografia tem duas vertentes, a vertente litorânea e a vertente do interior. Os rios que correm para o litoral e que correm para o interior. Da característica geral, grava comigo, ó, pluvial, são formados pela chuva, perene, não secam, rios de planalto, né? Nós temos a drenagem exorreica, vão para o mar, e a foz do tipo estuário. Essas são as características da hidrografia brasileira. Da catarinense, que também é da brasileira. Se você olhar ali na região, né, todo assim, botando as bacias brasileiras, nós temos praticamente 3 bacias. Pega um pedacinho, né, da bacia do Paraná, pega a maior parte da bacia do rio Uruguai e pelo litoral a bacia secundária do sudeste. São essas 3 bacias, tá? O maior rio catarinense é o rio Uruguai, a maior bacia genuína catarinense é a bacia do rio Itajaí, que na foz ali nós temos, claro, o Porto Navegantes e o Itajaí, naquela região ali que é bem importante, ok? Um outro detalhe, tem que estar atento à poluição, né? A qualidade da água dos nossos rios está bem comprometida, seja pela questão da urbanização ou pelo processo industrial, né? A questão da agroindústria e até pela agricultura, né? Então essa questão dos agrotóxicos também contamina o solo, consequentemente a água. Essa é a parte física de Santa Catarina para você. Da parte humana, a gente vai concentrar primeiro em 2 partes. A questão das regiões por economia e também a um dado de atualidade que envolve a região nordeste de Santa Catarina, ok? Vamos pegar então primeiro. A região oeste catarinense vai predominar a agroindústria, tá? Então a agroindústria é a economia principal. Claro que a agricultura de grãos também é bem forte nessa região, mas o que predomina é a agroindústria. Lembra da Sadia, da Perdigão, essas empresas dessa região, então é o forte, né? Um projeto recente aí que estava na mídia é a questão da construção de uma ferrovia chamada Transfrango para ligar até os portos lá do litoral, né? Principalmente a região ali de Itajaí e Navegantes, ok? Passando ali a outra parte, região oeste, falei, região do Planalto Serrano. O destaque lá é celulose, papel e também a pecuária extensiva de Santa Catarina se concentra naquela região de Lages ali, tá? Outra região, eu vou falar agora, seria a região do Alto Vale do Itajaí. Região do Alto Vale do Itajaí, a sua economia é baseada na indústria têxtil, né? Nós temos também alguma coisa crescendo ali na risicultura, produção de arroz também é forte nessa área, e também não dá para falar a região de motores também naquela região é forte, né? Não tão forte como o Nordeste, mas também está crescendo bastante. Beleza, chegamos no Norte Catarinense. O Norte Catarinense, região ali envolve São Bento e Negrinho, o setor de destaque é o setor moveleiro. Móveis é o que vai predominar nessa região e também erva mate. As ervateiras também de Santa Catarina, que Santa Catarina é o segundo estado produtor de mate, fica nessa região ali o que vai a nossa maior produção. Bom, deixamos agora, passamos para o sul do estado. O sul do estado, além do carvão mineral, também a questão do arroz, que cresce bastante, nós temos a indústria cerâmica, que é bem forte nessa área, ok? Jeans crescendo recentemente, já há algum tempo, na área, e também o carvão retomando ali, né? Após a sua crise da década de 90, então recentemente deu voltando a crescer essa extração de carvão mineral, ok? Chegamos na Grande Florianópolis, que é o centro administrativo, e claro, sua principal função, além de centro administrativo, é a questão turística, e crescendo também o setor de tecnologia, né?
principalmente ligado ali às universidades, os projetos ali ligados às universidades, então é o setor que cresce também nessa região. E deixamos por último o Nordeste Catarinense, que é hoje uma região que está em evidência em atualidades com a vinda aí da BMW estando nessa região. Então é uma região que se destaca na produção de motores, né? Indústria metal mecânica. Então lembra, temos ali nessa região a WEG, a Cuba, a Embraco, né? Então a fundição Tupi produzindo blocos ali, né? Também a questão de plástico cresce bastante nessa região. Então essa área ali hoje ela é bem forte, né? Por que as indústrias, né? Porque a BMW foi? Porque ele tem toda a logística da produção já, né? Uma mão de obra muito qualificada, uma logística boa, né? O Porto de São Francisco ali é um dos principais portos de Santa Catarina. Nós temos ligado a ele uma ferrovia, a rodovia BR-101 bem próxima, temos o aeroporto também naquela região. Então ele tem uma logística bem interessante, além de uma mão de obra super qualificada. Então claro que isso ajudou, né? Sendo os fatores para que a BMW se instalasse nessa região, ok? Outra parte interessante é a questão da geografia humana, demografia. A população catarinense ela vem crescendo assim como a população brasileira. Mas o CV, o nosso CV, crescimento vegetativo, também está reduzindo pela redução do número de natalidade e de mortalidade. São fatores importantes, né? Geralmente a prova da CAF ela traz uma tabelinha para você analisar esses dados de população ou de imigração, então fique bem atento a isso, tá? Então hoje Santa Catarina ela recebe muitos imigrantes, tá? É um estado hoje que tem um saldo positivo na balança migratória, então chegam mais imigrantes do que saem, né, emigrantes, então isso dá um saldo positivo nosso na migração, fique atento a isso. Também a corrente forte de imigrantes do Haiti para a nossa região, e eles estão trabalhando muito, né, em pontos de Santa Catarina em diferentes funções, em indústrias, na região aqui onde estou morando agora, em Fraiburgo, em Videira, aqui do lado, nós temos ali várias, né, contratações de haitianos para trabalhar ali sim na agroindústria. No litoral catarinense, vai na região de Florianópolis, ali no comércio estão bem enganjados, também na construção civil, e o mesmo acontece em Balneário Camboriú. São áreas sim que estão atraindo bastante, né, esses imigrantes do Haiti, ok? Dica bacana? Fique atento aí, não perca aí o ó, fica ligado aí, bombando, anotando tudo, revisando, pega esses conteúdos, dá uma aprofundada, pratica exercício. Aqui do lado, né, depois desse vídeo aqui vai ter um link, você vai cair direto num simulado que você vai ter para fazer. Botei ali 10 questões para você, dá uma praticada, né, não caia nas pegadinhas e detone aí, depois manda um alô pro tio aí que você foi muito bem na prova. Espere a sua resposta aí do tio, né? Esse é o meu objetivo, te ajudar. Vamos continuando aqui as nossas dicas. Já peguei a parte de demografia, falamos um pouquinho de imigração e também da urbanização, tá? Então nós temos ali em Santa Catarina, né? Nós temos alguns centros regionais, algumas regiões metropolitanas, não temos nenhuma metrópole em Santa Catarina classificada nacionalmente, né? Nós temos a região de Chapecó como um centro regional, a região de Joinville, a região do Blumenau e do Alto Vale, a região da Grande Florianópolis e o sul do estado são as nossas cidades que vão polarizar essa região. Tá? Não temos nenhuma cidade que polarize assim todo o estado, né? Não tem nenhuma região que vai centralizar, né? Se você perceber bem, se conhece um pouquinho do estado, vai ver, por exemplo, Florianópolis tem uma influência, grande influência até a região ali de Porto Belo, um pouquinho antes, né? O pessoal do Itapema já tem um outro centro, Joinville mesmo, muitas pessoas vão muito mais para Curitiba do que para Florianópolis, ok? As cidades, quando elas crescem, elas vão se conurbando, formando as regiões metropolitanas. Marcelovski, versão ucraniana, que é um tema também forte. Por que, velho, que pode aí aparecer? Por que não tem, né? Por que essa região, por que não tem metrópole, né? Por que essa área, toda essa área ali, ela vai crescendo, vai se conurbando? O que é essa conurbação? Que é a ligação da rede urbana entre as cidades. Então nós não temos nenhuma cidade aqui no estado que vai polarizar as demais regiões, né? Como acontece em Curitiba e como acontece em Porto Alegre. Sendo assim, elas hoje já metrópoles nacionais. Ok? Tranquilo isso? As cidades, o crescimento também foi de forma desordenada, acontecendo a macrocefalia também, que é típico em Santa Catarina, que seria, né, um processo de favelização, né, que acontece muito em algumas áreas. O terreno, o lote vai ficando valorizado, então vai tendo muita ocupação indevida e as pessoas vão atrás dos grandes centros em busca dos empregos nesse processo migratório, ok? Tranquilo? Vamos continuando? Então Santa Catarina, basicamente é isso que eu tenho que falar para você. Da porção industrial liga a questão da economia, né? E da questão também, não devemos esquecer do turismo também, que é forte no estado o ano inteiro, seja no verão, no inverno nas praias, no inverno nas serras aí catarinenses, né, com turismo dos hotéis fazenda e assim por diante, ok? Águas termais aí que vão atrair esses turistas e claro, Santa Catarina está entre os principais estados aí brasileiros
no número, né, de visitantes assim anuais. Beleza? Da economia, lembra que nós somos fortes nos 3 setores. Na agropecuária, nós temos uma agropecuária muito forte, predominante uma agricultura familiar, né, que vai predominar no estado. No setor do extrativismo, a pesca, nós somos o 2º estado pesqueiro, perdendo apenas para o Pará, mas o 1º na pesca industrial. A cidade de Itajaí é a cidade de destaque, aí é a primeira do Brasil na pesca industrial. E também não podemos esquecer da pecuária, que é bem forte, nos principais do Brasil em aves e suínos, e na questão de bovinos não somos tão fortes, né? Mas temos aí crescendo aí no setor, principalmente em região de Lages e também em região ali do Vale do Rio Tijucas, seriam as grandes produtoras de bovinos. Tá? Tranquilaço, matamos, tranquilo. Passamos agora para a parte da geografia geral. Geologia tem aparecido na prova da CAF, fique bem atento a isso, tá? Então a questão de geologia, vamos falar de rochas. Rochas são agregados minerais solidificados. Elas podem ser de 3 tipos: ígneas, que são as magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então as ígneas são formadas pela solidificação do magma, ok? As metamórficas formadas pela alta pressão e temperatura, e as sedimentares pela decomposição de uma rocha pré-existente, que elas são formadas em camadas e vão se sedimentando. As ígneas podem ser intrusivas ou extrusivas, né? As sedimentares podem ser detríticas, químicas ou orgânicas. Tranquilaço? Dá uma aprofundada, tem uma videoaula do Marcelo aí sobre rochas, dá uma analisada ali, tem até uma música bem bacana, né? Galera, eu vou falar das rochas sedimentares metamórficas. As ígneas são as magmáticas, são extrusiva ou intrusiva. A intrusiva é plutônica, já a extrusiva é vulcânica. E assim vai a música aí, dá uma olhada, tem na videoaula. Também pode aí, né, adquirir o CD do Marcelo aí com 12 paródias. Aí, claro, tem que ter um merchanzinho, sabe, que faz parte do processo, né? Pra você aí gravar e sair cantando na prova e, opa, e detonar aí na sua prova, ok? Questão de rocha, fique atento então, né? A questão de relevo, o relevo predominante, né, no Brasil é o planalto, né? Um planalto antigo e desgastado, que vai predominar. Também pode olhar a nossa videoaula falando sobre relevo. É um relevo aí formado por planaltos, né? Hoje, principalmente planaltos e depressões, após a classificação de Urano de Ross. Temos algumas planícies, são pequenas planícies, né? Destaque claro para a planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal, são as principais planícies brasileiras. Também a questão quando envolve geologia na parte mundial, não se esqueça que temos agentes endógenos e exógenos, né? A questão geral aí da geologia. Os endógenos são os agentes internos, são formadores do relevo, e os exógenos são os modeladores do relevo. Muito fácil para você interpretar. Na questão aí dos agentes endógenos, né, os formadores, nós temos ali os abalos sísmicos, o tectonismo e o vulcanismo, tá? Tranquilaço, né? Lembra que a região lá do Pacífico, o Círculo do Fogo do Pacífico, é a área com mais atividades sísmicas, então a maior parte dos vulcões e dos terremotos vão acontecer nessa região. Tranquilaço? Bom, falamos aí para você um pouquinho, não podemos esquecer a questão do clima, né? Temos aí a questão da estiagem, da seca. Essa estiagem na região sudeste do Brasil não está associado, né, nada a ver aí com o aquecimento global, Marcelo, né? A gente sabe que o Sol, né, ele tem momentos que ele está com mais intensidade, outro com menor intensidade, então isso aí sim provocou um maior aquecimento temporário, momentâneo. Já aconteceram em décadas passadas isso no Brasil e outras partes do mundo, tá? Então essa seca, esse aquecimento provocou uma estiagem, é claro, e essa estiagem foi no momento que a gente esperava que chovesse. Depois veio o momento normal do clima ali, que é o tropical semiúmido naquela região, que é um clima que tem 2 estações, uma chuvosa e uma seca. Na chuvosa não choveu e na seca, claro, que ficou muito seca, provocando assim, claro, uma grande crise aí do abastecimento. Claro, muito também pela falta de medidas públicas dos governos, que acabaram não prevendo, né, não tendo assim um grande reservatório, né, a gente sabe que tem muito desperdício de água culturalmente no Brasil, então agravou esse problema ali na região sudeste do Brasil, e agora as chuvas deram uma normalizada, ok? A questão de aquíferos, que eu já apostei que ia cair no Enem, acertei, hein? Ninguém apostou, pode ir a qualquer site, e o Marcelo aí apostou e caiu uma questão. Se você visse esse vídeo aí do Enem um dia antes, você ia matar a questão que eu falei, inclusive do aquífero Alter do Chão, que apareceu no seu Enem. Lembra, né? O
o aquífero Guarani, né, que é o maior transfronteiriço aí, está presente no Brasil, no Paraguai, Argentina e no Uruguai, a maior parte dele no Brasil, né? Nós já temos o uso da água, né? Já é captado água para a utilização dele, tem muita água que daria para abastecer a população mundial aí, né, por mais de 100 anos. E o Alter do Chão, que é a nova descoberta, ele é um aquífero que fica na região norte do Brasil, mais no Pará e no estado do Amazonas, um pouquinho ali no Amapá. Ele sim tem o dobro de água do aquífero Guarani, ok? Apesar de ser uma menor área, né, em quilômetros quadrados dele, mas ele é mais profundo assim, conseguindo armazenar uma maior quantidade de água. Tá? Então, da questão da hidrografia, também vamos cercar um pouquinho falando da transposição de São Francisco. Lembra, o São Francisco é Rio da Integração Nacional, né? Nós temos dois eixos ali levando água para os intermitentes, os que secam no Nordeste, fique atento a isso, né? Então ele é um rio perene, porque ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, então bombeando água e levando lá a água para esses que secam, né? A obra está no seu processo de finalização. Nós temos aspectos positivos e negativos, como o acesso à água, menos doenças, melhora a economia, a agricultura da região. Negativo, né? Além de afetar a biodiversidade, o rio pode secar, prejudicar a energia, os conflitos, né, na desapropriação de terras, também os conflitos com os indígenas, tudo isso também é um fator negativo, ok? Tranquilaço, dominado aí a parte de hidrografia. Tá, aí nós passamos então para a parte de vegetação. A vegetação, que é importante a gente falar, claro, lembrar, falando de bioma mundial, né? O tundra é o bioma mais ao norte. Tundra é uma vegetação que fica praticamente congelada o ano inteiro, vegetação com solo permafrost, né? Vegetação herbácea formada principalmente por líquens e musgos, tá? Depois, logo abaixo da tundra, vem a maior floresta do mundo, que é a vegetação de taiga ou floresta boreal, homogênea, coníferas com solos pedregosos, tá? Folhas finas, assim, folhadas, seria uma das suas características. Os animais nesses dois biomas têm as características ou de hibernar ou de migrar pelo frio intenso, tá? Logo abaixo disso é a floresta temperada, uma das mais devastadas do mundo, típica da Europa, principalmente Estados Unidos e alguma parte da Ásia. Essa floresta temperada, ela é heterogênea, tá? E ela é uma vegetação que ela é caducifoliada como a sua principal característica. As folhas vão mudando de cor, né? Lembra lá no filme dos Estados Unidos, coisa meiga, e você vai tendo acesso que a folha vai caindo e é um solo fértil, tá? Após isso, aí vem a savana, vamos passar já para a parte de baixo, que é uma vegetação arbustiva, espaçada por gramíneas amareladas. Dentre a sua principal característica, ela é tropófila, ambiente, né, adaptado a um clima, vegetação adaptada a um clima com duas estações, ok? No Brasil, a savana a gente classifica como um cerrado. Depois vem a floresta tropical. Então a floresta tropical seria a Mata Atlântica e a Amazônia no Brasil. São vegetações heterogêneas, latifoliadas, ombrófilas, hidrófilas, né, com perenófilas, com plantas epífitas. E você pode ver nas videoaulas do Marcelo aí, né, dar uma acessada ali para a gente não perder muito tempo aqui nesse aulão falando sobre isso, que tem outras coisas mais importantes para a gente falar, ok? E tem a caatinga, que pode aparecer na prova também, porque, claro, é o único bioma exclusivo do Brasil. Tivemos recentemente na Copa do Mundo, foi escolhido lá, né, um animal desse bioma como símbolo, né, da Copa, como mascote da Copa, que é o fuleco, que é o tatu-bola, que é desse ambiente caatinga, Mata Branca do Tupi-Guarani, que fica a maior parte do tempo sem as folhas. Uma vegetação caducifoliada xerófila, né? Lembra da música do Marcelo? Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada e com plantas arbustivas. Essa é a característica da caatinga, tá? Que também é um bioma que sofre muito hoje com o desmatamento, seja pela própria agricultura de subsistência, vão tirando, desmatando a caatinga para fazer lenha, ou também a exploração de minérios na região. Então tudo isso vai agravando ali o desmatamento desse bioma que vem avançando, assim como o Cerrado, assim como Mata Atlântica, como a Araucária, que nos últimas décadas deu uma parada, uma amenizada, apesar de restar de 3 a 5% apenas dessa Araucária. Tranquilaço? Vegetação, passamos a parte física bem importante para você e vamos aqui falar dos últimos aspectos da parte sim que eu acho importante, que é a parte da Guerra Fria, por causa, claro, aí nós temos alguns aniversários aí, né, importantes do final da Guerra Fria. Temos a questão também importante de Mandela, que estão apontando aí como uns assuntos fortes para o vestibular. Então a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Ele vai começar logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então vai ali de 45, ele vai durar, né, até 89, com a queda do Muro de Berlim. É por isso que eles apontam aí o aniversário, né, da queda do Muro de Berlim como um tema forte. Mas para falar do Muro de Berlim, a gente nem fala da Guerra Fria. A Guerra Fria oficialmente vai acabar em 91 com o fim da União Soviética, tá? Então a Guerra Fria teve o lado capitalista, o lado socialista. Isso não costuma cair na prova de geografia, essas questões
políticas básicas de geografia, mas as questões do conflito em si, dos planos econômicos que tivemos, as consequências, isso pode aparecer na prova. Então lembra que temos planos ali dos Estados Unidos para expandir o capitalismo, que foi o Plano Marshall, o Plano Colombo, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um acordo de proteção. O Plano Marshall foi uma ajuda financeira para a Europa, e essa Europa, para evitar uma dependência, começam a surgir os blocos econômicos, não esqueçam disso, é a partir desse Plano Marshall que a Europa começa a se unificar e se proteger de uma dependência. Tá? Nós temos também esse Plano Colombo, que foi uma ajuda financeira para o Japão, para ter um país capitalista forte, né, próximo àquela região de influência socialista naquela área lá do Extremo Oriente. Tá? Então, consequência desse Plano Colombo foi sim um investimento em educação pelo Japão que deu uma mão de obra muito qualificada e, consequentemente, a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial vai trazer como consequência ainda o surgimento dos primeiros tigres asiáticos. Tranquilo? Mensagem do Marcelo! Continuando aí a nossa informação. Após essa questão, fique atento, né? O Muro de Berlim ele foi construído sim para separar, né, a parte das duas Alemanhas, a parte oriental que tinha influência socialista e a parte ocidental com influência dos Estados Unidos. Até os Estados Unidos ajudou para conter o avanço do socialismo. Então o muro foi, né, cercou feita de um dia para o outro ali, né, na década ali de 60. Então fizeram esse muro, muita gente morreu e claro, com o enfraquecimento todo do socialismo, né, na questão na década de 80, com a Rússia entrando numa grande crise, a Alemanha vai se unificar, dando fim, sendo assim, totalmente unificada. No passado teve influência dos Estados Unidos, parte da Alemanha, parte da União Soviética, parte né, dos próprios países europeus. Então ela teve vários momentos ali em sua trajetória, em sua história, mas o que é importante a gente falar e frisar é isso. A questão do muro foi para separar os dois países. O lado oriental até hoje é um lado um pouco mais atrasado e o lado ocidental da Alemanha ele é muito mais desenvolvido. Mas hoje a Alemanha está unificada e não podemos esquecer que a Alemanha é sim o país mais forte, mais rico da Europa e a Alemanha é a quarta economia mundial, perdendo apenas os Estados Unidos, China, Japão, e ela vem aí como o país mais forte da Europa, tanto é que na crise ela foi capaz de conseguir ajudar, né, alguns países, apesar, né, de não ajudar tanto assim, mas ela fez o possível para amenizar um pouquinho a crise, porque também, se os países europeus ficassem cada vez pior, ia afetar a moeda euro e, consequentemente, afetaria a Alemanha. Tranquilaça essa parte aí? Bom, um outro assunto que eu aposto é a questão da Ucrânia. Você pode ver na dica boa do Marcelo, eu falo para você um pouquinho sobre a Ucrânia. Lembrar que a Ucrânia, claro, ela pertencia à União Soviética, né? Então teve toda essa influência. Já caiu na primeira prova ali, né, nesse meio do ano, isso em NACAF, lá uma frasinha apenas, né, na questão ali da parte do Extremo Oriente, ali algumas áreas sendo anexadas, né, com influência russa e outras partes não. Então a questão ali, atenção, você vê na dica boa aí do Marcelo, uma dica que eu gravo aí semanalmente, eu falo um pouquinho sobre esse assunto, ok? Tranquilo? Um outro assunto que pode aparecer também na prova é 20 anos do Plano Real. Lembra, o Brasil vinha de uma série de planos econômicos que não deram certo, desde o Plano Cruzado ali em 86, aí depois veio o Plano Bresser em 87, depois veio o Plano Verão, né, que foi ali já no final e para 89, depois veio o Plano Collor, tá? E depois, claro, vem o Plano Real, que foi em 92, mas a moeda real foi criada em 94, então nós temos aí 20 anos do Plano Real. Dentre as suas características do Plano Real, claro que uma das medidas que ele fez para poder acabar com a inflação foi sim, né, valorizar a moeda, e essa moeda com grande valor, né, então conseguiu-se comprar mais fora, não faltando mais produto, então e deu um equilíbrio, né, não como os outros planos que tinham como característica congelar a moeda, né, convertir a moeda, teve uma mudança de moeda, né, o real é a nossa praticamente a 10ª moeda que o Brasil já teve, desde dos réis, passando para cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzeiro novo, volta a ser cruzeiro, toda essa mudança. Depois teve para cruzeiro real, antes disso teve uma medida de conversão chamada URV, e até virar o real em 94. O governo da criação do Plano Real foi o Itamar, e claro, o governo que vai criar a moeda real vai ser o do FHC, já, né, mudando aí a moeda para real, né? Uma moeda hoje que é forte, sim, né? Claro que esse controle de valorização ou desvalorização é para economia interna. O Brasil não pode ter, se a moeda fosse um por um, $1, R$1, então seria difícil, né? Claro, para o Brasil, por exemplo, pensa bem, R$1, $1 é bom para a gente comprar lá fora, mas para o Brasil vender, para o Brasil exportar,
quanto mais valorizado, melhor para o Brasil. É o que a China faz, uma das medidas para ela exportar cada vez mais e o produto chinês ser muito barato. Ela vai lá e cada vez ela faz o quê? Ela desvaloriza sua moeda, como $1 compra 7 yuan, então a gente tem um grande poder de compra dentro da China. O Brasil, como depende de importar e exportar, ele faz um controle para que fique na faixa de 2 e pouquinho. Esse é o controle da economia feito pelo governo, né, uma medida aí para tentar deixar a balança comercial brasileira mais estável, né, mais tranquila aí. Espero que você tenha entendido essa questão do plano real. Também tem a música do Marcelo que explica os planos aí, né? Você pode ter acesso aí, você vai achar na internet, eu botei paródia Marcelo Planos Econômicos, e é bem bacana, você pode cantar um pagodinho do Marcelo para detonar aí na prova, ok? Um outro assunto, fontes de energia, a questão do xisto aí bombando na mídia direta. O xisto ele pode ser betuminoso ou pirobetuminoso, ele é uma rocha sedimentar, tá? Então está muito parecido ali com um carvão mineral. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, a primeira é dos Estados Unidos, lembra disso? Os Estados Unidos já produz, né, através desse xisto, o óleo, né, que seria o xisto betuminoso, e o Brasil sim, vem toda essa polêmica de o Brasil produzir ou não, né, muita gente alegando que não é viável, principalmente porque a área onde tem esse xisto são áreas com grandes reservatórios de água, podendo gerar sim uma contaminação nos aquíferos brasileiros, ok? A região ali sudeste do Brasil, próximo ao Paraná, nós temos essa grande concentração, coincide a área do aquífero Guarani, ok? Outra questão que pode aparecer na prova, a questão do petróleo, Petrobras, não se esqueça, né? Petrobras, petróleo é um combustível fóssil formado por hidrocarbonetos, zooplânctons, fitoplânctons, né? Que vão decompor na era mesozoica, na formação desse lodo preto. Lembra que a maior parte do petróleo do Brasil está no mar, né, na região da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e agora uma nova descoberta na Bacia de Santos, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, um petróleo de altíssima qualidade. Da de Campos é um petróleo mais pesado. O Brasil, né, ele vende grande parte desse petróleo, né, e compra um petróleo mais leve da Venezuela ou da Arábia Saudita, não esqueça disso, tá? E a questão dos royalties, né? Royalties é uma compensação financeira por possíveis danos ambientais. Recentemente tivemos a mudança da lei dos royalties no Brasil. Claro que existiu uma pressão para que o dinheiro fosse dividido igualmente em todos os municípios, né? Claro que Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, que já ganham muito dinheiro, porque grande parte do petróleo brasileiro estão nesses estados. Então teve todo um acerto que o petróleo do pré-sal sim, daí sim vai ser distribuído em mais estados. Esse dinheiro deve ser investido, a maior parte dele, quase todo ele, em educação, e a outra parte ser investido em saúde no Brasil. São as duas áreas que o Brasil vai investir esse dinheiro desse petróleo, tá? Um petróleo que pode levar o Brasil lá a 18º lugar entre as maiores reservas do mundo, tem? A maior reserva hoje fica na Venezuela e o maior produtor do mundo hoje é a Rússia, né? O maior produtor de petróleo, tá? Quando eu falar da Ucrânia ali, não esqueça uma coisa que não caiu na primeira prova, pode aparecer, é toda aquela briga existente entre a União Europeia e a Rússia, principalmente pelo fornecimento de gás natural. A Rússia é o grande produtor de gás natural do mundo e dessa região também, e ela manda sim pela Ucrânia, os gasodutos passam pela Ucrânia.